Boa noite, meus amigos. Tudo bem? Espero sinceramente que sim. É muita alegria estarmos juntos cada vez que podemos, né? Que temos essa oportunidade. Muita gratidão por tudo isso. O estudo que a Maria Helena me deu para fazer foi sobre reencarnação. Inclusive ela me deu o tema baseado no livro de Joana de Ângeles, Jesus e a Atualidade. No capítulo 2 desse livro, o tema é esse, Jesus e reencarnação. Então vamos orar, né, meus amigos, pedir ajuda dos amigos espirituais de Jesus, dos amigos espirituais responsáveis por esse trabalho da nossa casa espírita e pedir que nos auxilie, que nos ampare, nos oriente nossa fala, nossas intuições, nossos pensamentos, para que possamos chegar até os corações. Graças a Deus e que assim seja. Bom, na página de Joana, Jesus e Reencarnação, ela nos fala o seguinte: não fosse Jesus reencarnacionista e toda a sua mensagem seria fragmentária, sem suporte de segurança, por faltar-lhe a justiça na sua mais alta expressão, propiciando ao infrator a oportunidade reeducativa com o consequente crescimento para a liberdade a que aspira. O amor por ele ensinado, se não tivesse como apoio a bênção do renascimento corporal, ensejando recomeço e reparação, teria um caráter de transitória preferência emocional, com a seleção dos eleitos e felizes, em detrimento dos antipáticos e desditosos. Com apoio na doutrina dos renascimentos físicos, ele identificava de imediato quais os necessitados que estavam em condições de recuperar a saúde ou não, tendo em consideração os fatores que os conduziam ao sofrimento. E por isso mesmo, nem todos aqueles que lhe buscavam ajuda logravam-na ou recuperavam-se. Porque sabia ser enfermo o espírito e não o corpo, sempre se dirigia preferencialmente à individualidade e não à personalidade de que se revestia cada homem. Espírito puro jamais enfermou, enfrentando os fatores climáticos e ambientais mais diversos, com a mesma pujança de força e saúde, a se refletir na expressão de beleza e de paz, nele estampada. Quem o visse jamais o olvidaria, e todo aquele que lhe sentisse o toque amoroso ficaria impregnado pelo seu magnetismo para sempre. É verdade que não poucos homens que foram comensais da sua misericórdia aparentemente o esqueceram. Todavia reencarnaram-se através da história, recordando-o às multidões, e ainda hoje se encontram empenhados em fazê-lo conhecido e amado. A psicoterapia que ele utilizava era centrada na reencarnação, por saber que o homem é o modelador do próprio destino, vivendo conforme o estabeleceu através dos atos nas experiências passadas. Por tal razão, jamais condenou a quem quer que fosse, sempre oferecendo a ocasião para reparar o prejuízo e recuperar-se diante da própria, bem como da consciência divina. Bom, diante de todos esses ensinamentos de Joana, que Joana nos traz nessa página, nós, no texto, ela trouxe a fala da justiça, né? Em primeiro lugar, né? Que reencarnação
uma questão de justiça, né? Inclusive, é uma fala de Allan Kardec, né? Essa fala. Reencarnação, uma questão de justiça. Ela fala daqueles que buscavam Jesus, né? Buscavam pela sua fé, buscavam pelos seus sofrimentos, buscavam por N motivos, como nós também o buscamos até hoje. Fala do perfil de Jesus, né? Que é puro amor, né? Pura misericórdia. E a psicoterapia que ele utilizava, né? Centrada na reencarnação. Então, baseado nisso, eu busquei aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que é exatamente, fala da pluralidade das existências. O título primeiro desse capítulo é a reencarnação. As perguntas 166 até 170 fala exatamente sobre a reencarnação. Só para a gente ter ideia da busca onde foi feita, para quem quiser ter mais informações a respeito. Eu vou fazer uma pergunta só dessa, 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? E aí na pergunta 171, fala da justiça da reencarnação. Kardec pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação? E os espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. E Kardec tem uma nota aqui sobre a justiça da reencarnação. Logo abaixo da pergunta 171, ele diz assim: todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e nem haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nola indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem a consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus,
não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, e lhe reanima a coragem, a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem, e que, mediante novos esforços, dado-lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Esclarecimento de Kardec é claro, né? Como sempre, né? Muito claro para nós. Nos mostra que do grande amor de Deus por cada um de nós, né? Quando nos presenteia com a reencarnação, né? Para o nosso próprio adiantamento moral, para o nosso próprio aprendizado, para a nossa alegria, né? Poder aprender os ensinamentos de Jesus e nos melhorarmos cada vez mais. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que fala: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, tem vários itens aqui que fala exatamente sobre a reencarnação. Tem várias citações nesse capítulo 4. Citação de Mateus, Marcos, Lucas, falando sobre os ensinamentos de Jesus, né? Conforme o que cada um entendeu. Então, tem aqui, nesse capítulo, bastante interessante no dizer desses nossos amigos, desses apóstolos. E tem também uma nota de Kardec falando sobre a diferença entre ressurreição e reencarnação, e bastante interessante, no capítulo 4 do Evangelho. E no mesmo capítulo 4, tem uma nota de São Luís, que é no item 25 desse capítulo, que diz assim: a necessidade da encarnação. Kardec pergunta, né? É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Aí vem a fala de São Luís. A passagem dos espíritos pela lei corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça, mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio.
Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus de iniciação. E mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Bom, buscando, né, na nossa fonte, né? Nossa fonte de ensinamento, que são os livros, né, de pesquisa nossa, de todos nós, Livro dos Espíritos, Evangelho, foi o que nós encontramos a respeito da reencarnação. Agora, nós vamos voltar a página de Joana para a gente finalizar o estudo. Quando ela tem aqui as dicas, né, para que a gente caminhe sem tantos desafios, para que a gente possa caminhar mais tranquilamente na nossa reencarnação. Ela diz assim para a gente: não te crucifiques na consciência de culpa após reconheceres o teu erro. Não te encarceres em sombras depois de identificares os teus delitos. Não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. Renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios, injunções excruciantes e situações penosas. Pede perdão e reabilita-te ante aquele a quem ofendeste e prejudicaste. Se ele te desculpar, será bom para ambos, porém, se não o fizer, compreende-o e segue adiante, não mais errando. Infelicitado por alguém, perdoa-o e desatrela-te dele, facultando-lhe a paz e vivendo o bem-estar que decorre da ação correta. A reencarnação de que te utilizas é concessão superior que não podes desperdiçar. A reencarnação de que te utilizas é concessão superior que não podes desperdiçar. Cada momento é valioso para o teu trabalho de sublimação, de desapego, de amor puro. Abrevia os teus renascimentos, agindo corretamente e servindo sem cansaço, com alegria, porquanto para adentrares no reino dos céus, que se estende da consciência na direção do infinito, é necessário nascer de novo, conforme ele acentuou. Bom, é isso, meus amigos. Benditos esses momentos onde a gente pode manusear, né, esses ensinamentos desses espíritos
benfazejos do nosso Evangelho, dos espíritos orientadores do Livro dos Espíritos, da mentora Joana de Ângeles. É muito bendito esse momento, que pela misericórdia de Deus podemos estar vivenciando através do Espiritismo. É uma bênção divina para cada um de nós. E por isso devemos agradecer, né? Em todos os momentos, estarmos encarnados, agradecer por todos esses ensinamentos dessa espiritualidade benfazeja, agradecer a Jesus por todas as oportunidades que nos dá. E, acima de tudo, agradecer a Deus, nosso Pai de amor, infinita misericórdia, por podermos estar caminhando através dos seus ensinamentos. Fica conosco, Senhor, e nos permita caminhar contigo todos os momentos das nossas vidas. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, meus amigos, muita paz para todos, que possamos esperar passar esses momentos desafiadores com fé e com muita esperança em dias melhores, porque certamente eles virão. Muita paz, muitas saudades e beijos para todos. Fiquem com Deus.